formou todos os botões como formou aqui, e aí de repente acontece isso aqui, ó. Então, nesse vídeo eu vou mostrar várias situações que acontecem e o que você pode fazer para evitar. Tem algumas que não estão tão sob o controle da gente, mas a maioria estão. E é por isso que eu já ouso aqui pedir o meu likezinho. Você deixa o seu likezinho agora, porque o seu like é muito importante nesse momento aqui e tem muitas coisas que você pode fazer para evitar esse problema. Então veja o vídeo até o final para entender o que acontece, por que eles caem e o que você pode fazer. Primeiramente, precisamos entender uma coisa. É o momento em que ela está mais sensível, vamos dizer assim. É o momento mais delicado da planta. Tem que ser evitado ao máximo situações de estresse. E aqui nesse vídeo eu vou falar de várias, tá? Se você perder um botão aí na sua orquídea, ou mais de um, possivelmente vai estar em um desses aspectos que eu vou falar aqui no vídeo. E como que você sabe que esse botão vai cair? O primeiro sinal que o botão dá é quando você observa que os outros botões estão crescendo e ele está parado. Ele começa a ficar amarelado, ele vai ficando diferente dos outros botões que estão saudáveis. E depois, por fim, ele começa a se desidratar, porque não tem mais o abastecimento de água, de nutrientes, até o ponto que ele cai. Primeira coisa que eu quero falar é da temperatura. Nesse momento, ela tem que ficar o mais estável possível. Antes da floração, tudo bem você ter variações de temperatura durante o dia, a noite. É bom para o florescimento. Mas só que quando ela está nesse momento aqui, ela não pode mais sofrer muito essa mudança de temperatura. Principalmente mudanças bruscas. Quando a temperatura fica muito fria ou quando aquece demais, fica muito quente. Em ambas as situações pode acontecer isso aqui, pode acontecer o aborto dos botões. Por exemplo, hoje a temperatura está em torno de 5 graus, caiu muito. A outra causa de aborto de botões é o excesso ou a falta de água. Se tiver faltando água no substrato, ficar muito seco, eles precisam ficar hidratados para poder se desenvolver e depois desabrocharem. E se não chega essa água para eles, algum botão vai abortar, se não mais de um. Se você nesse caso observa, por exemplo, que o clima está muito seco e as folhas das orquídeas estão murchando, pode ser a falta de água. Se você molhar demais, você também pode causar um estresse por excesso de água, inclusive fazendo apodrecer as raízes, que vai afetar diretamente no crescimento e formação dos botões. Então, como você pode observar, tudo tem que estar dentro de um equilíbrio, nada de excesso, como se fosse um bebezinho, né? Tudo é mais delicado, exige mais atenção. O outro fator, um fator muito comum que provoca o aborto de botões, é ficar mudando a orquídea de lugar. Até mesmo de posição eu não gosto. Se os botões estão para um lado, eu mantenho naquele mesmo lado. É uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu até giro o vaso para fazer isso, mas é quando todos os botões já desabrocharem. Nesse caso não tem problema, eu pego, giro, aí tudo bem. E muito menos ainda, que você não pode fazer, é mudar essa orquídea de lugar. Você tem ela numa determinada parte da casa ou do orquidário e você leva para um outro totalmente diferente. Como eu sempre falo aqui no canal, a orquídea está sempre buscando a energia da luz e ela está muito ligada com isso. Então, se você muda ela de posição, ela tem que se reorganizar de novo. E isso pode causar um estresse que causa o aborto. Tudo sempre é na tentativa de proteger o vegetal. O mais importante para ela é se manter viva. Vai sempre sofrer a parte mais frágil da planta, que nesse momento são os botões. Então ela acaba descontando muito ali. Também quando você traz uma orquídea com botões de uma loja que você comprou para dentro da sua casa, para o seu orquidário, vai mudar tudo para ela. Também pode acontecer de ela abortar algum botão por conta disso. Outro fator que causa o aborto de botões
são doenças causadas por fungos, bactérias. Pode também abortar os botões. É muito importante também estar consciente desse aspecto. E falando, né, de doenças, já vem na mente, já em seguida, né, a aplicação de produtos. Ah, tá com fungos, vou aplicar fungicida aqui. Às vezes nem tinha acontecido nada com ela, às vezes nem iria acontecer, às vezes nem era um fungo, era apenas uma mancha. Mas aí você foi lá e passou o fungicida. Aí o fungicida também pode causar aborto de botões, porque é um produto forte que vai causar estresse nela e a parte mais frágil vai acabar sendo atingida. E inclusive aplicações de adubo. Utilizando o adubo, tem que cuidar muito com a concentração. Exposição a vento, né? Se ela está num lugar muito aberto, ou você abre uma janela e ela fica ali exposta a uma corrente de vento intensa, pode estranhar, pode machucar às vezes os botões e também causar aborto. Pragas como pulgões, cochonilhas, infestações de insetos em geral, também, porque tem insetos comendo ela viva, sugando a energia dela, pulgões ali tirando a seiva, insetos lá às vezes nas raízes, e ela aborta também. Outra coisa, você tirou ali o vaso para o lado para fazer uma limpeza e aí bateu com esses botões na parede ou em algum objeto, vai machucar os botões, não tem nem o que questionar. Essa seria uma outra causa. Se essa orquídea, por exemplo, está num ambiente que você está fazendo uma limpeza com produtos químicos fortes e fica preso ali aquele ar pesado, ela pode estranhar também por um motivo desse. Não é bom. E outra questão que eu ainda não falei é a genética da orquídea. Inicialmente ela pode estar predisposta a emitir vários botões, mas às vezes no decorrer do caminho ela pode sentir que ela não é capaz de ter a energia para manter todos esses botões vivos. E aí então ela aborta também algum outro fator muito importante. Tem muita gente que cai na tentação de fazer o replante da orquídea justamente nesse momento. Esse não é o momento de fazer replante em orquídea. Se ela tiver com botões, você só vai fazer o replante dessa orquídea em caso de emergência mesmo. Alguma coisa que você não consegue controlar e precisa fazer o replante nesse momento. Aí sim, tudo bem, você faz, dependendo do caso. Se a orquídea está muito fraca, você tem até que cortar a haste para ela poder se recuperar. Porque o importante é você preservar o vegetal. Não adianta você deixar as flores, nesse caso, e depois que ela terminar a floração, a planta morrer junto, né? Muitas vezes ela floresce para perpetuar a espécie. Ela vai lá e desabrocha várias flores na tentativa de deixar os filhotes, né? Então a orquídea também faz isso. E tudo tem que ser ponderado e tem que ser analisado com cuidado. Às vezes, mesmo que não ocorra nenhum aborto de botões ou flores no momento, elas acabam durando menos tempo por conta disso. Se você gostou do vídeo e gostaria de receber mais vídeos como esse, deixa o seu likezinho e se inscreva no canal.